Capítulo 7. Da petição de herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Artigo 1826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à amora. Artigo 1827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Artigo 1828. O herdeiro aparente que de boa-fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Título 2. Da sucessão legítima. Capítulo 1. Da ordem da vocação hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Ao cônjuge sobrevivente. 4. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Artigo 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente,
ou se maior for aquele grau. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo, os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2. Dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Artigo 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Artigo 1849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3. Do direito de representação. Artigo 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado, se vivo fosse. Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes.
Artigo 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Título 3. Da sucessão testamentária. Capítulo 1. Do testamento em geral. Artigo 1857. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Artigo 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Capítulo 2. Da capacidade de testar. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Capítulo 3. Das formas ordinárias do testamento. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 1862. São testamentos ordinários: 1. O público. 2. O cerrado. 3. O particular. Artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Seção 2. Do testamento público. Artigo 1864. São requisitos essenciais do testamento público: 1. Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. 2. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. 3. Ser o instrumento em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presente às testemunhas. Artigo 1867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.